Me chamo Cleiton Ferreira, né? Me chamo de Dentinho. Cleiton nasceu no ABC Paulista, mas o Dentinho surgiu nas ruas do centro de São Paulo, mais especificamente na Avenida Paulista em meados de 2013. Na época, aquela avenida foi palco das famosas manifestações de junho, que tomaram o país. Dentinho ocupou as ruas de São Paulo por outro motivo. Meu sonho era ser dançarina. Sem conseguir viver do próprio sonho, Dentinho foi parar nas ruas. Antes, ele já trabalhava com eventos. A rotina era intensa de domingo a domingo. Ele relata que enfrentou ao longo da vida diversos preconceitos por causa do corpo, principalmente por causa do dente, e se afastava cada vez mais da sua vontade, que era dançar. Então no meu corpo já passou por todas essas questões, antes de eu ir sobreviver nas ruas. E a coisa mais interessante, que é o lugar que eu mais tinha medo, que era o sorriso, porque era isso, né? Os dentes, né? E aí o Dentinho começa a sobreviver e aprender a viver na rua, com a arte que a rua traz, né? Porque esse corpo artístico, ele começa a desenvolver novas formas de sobrevivência, né? Que é a arte do mangueio, a arte de interagir, contar uma história, né? Que é o mangueio, né? Que é o pedir, que fala que é o esmolar. Na rua, Dentinho expande o consumo de drogas. Além do álcool que ele já conhecia, a cocaína e em seguida o crack passaram a fazer parte da experiência dele com as substâncias. Sob efeito de cada uma delas, Dentinho diz que conseguiu se sentir livre e se reencontrar com a dança. Foi aí, nesse momento, que ele percebeu que a raiz do problema no fluxo não estava no uso das drogas. Esse podcast vai contar a história desse território e das pessoas que habitam esse lugar, que é conhecido como Cracolândia. A nossa equipe circulou ao longo de meses por essas vias que se transformaram na maior cena de uso de drogas do país, para mostrar e contar que, em meio àquelas imagens de medo e violência, também há sonhos, arte e vida. Há um território em fluxo. Dentinho explica que o consumo de drogas é normalizado e disseminado na sociedade. Ele aponta que o problema, na verdade, é a criminalização de quem usa. Pô, quem não chega do seu trabalho, quer fazer seu happy hour, né, que fala, toma aquela brejinha com os amigos no final de semana, né, chegar a abrir aquela taça de vinho, né, fumar um cigarrinho no momento do expediente, né, é uma prática humana usar substância, né, seja ela qual for, como você se identifica. E eu me identificava com uma diversidade, o álcool já fazia presente, a cocaína também, mas estar na rua é um outro lugar. Estamos falando sobre pobreza. E aí você tem que se tornar um novo ser ali para conseguir garantir minimamente um copo d'água. O principal motor da violência contra o fluxo é o estereótipo, na avaliação de Rafael Escobar. Que o fluxo não é um monte de zumbi, ajoelhado, fumando, tem vida, tem coisa, né? Há 12 anos ele atua em trabalhos sociais na Cracolândia e percebe que as pessoas desconhecem o perfil sociológico do território e a trajetória de cada indivíduo. Sem um mapeamento adequado, o poder público não avança com ações mais assertivas. A galera de dia que é quem mora na Cracolândia. A galera de noite tem um apelido, chama visitante, que é basicamente a galera que tem emprego. É cobrador de ônibus, é médico, é, sei lá, secretária, é trabalhador público. Aliás, esse é meio bom, é o maninho que trabalha na catação de lixo da prefeitura da Cracolândia. Rafael diz que as drogas, ou o combate às drogas, são usados apenas como objetivo principal para esconder o que acontece na prática, a criminalização de pessoas pobres. Droga todo mundo usa. Se é uma cervejinha, se é um remedinho para dormir, ou um remedinho para acordar, não sei, remedinho para não sair da casinha. Agora pensa um cara que ficou preso 20 anos, saiu da cadeia, família esqueceu dele, ele não tem onde morar, ele não consegue emprego, ele vai pra rua, a vida desse cara tá uma bosta.
ele vai usar droga. Clayton, o personagem que abriu esse episódio, revela que tinha preconceito com o crack. Ele até recorda como a substância é rotulada pela sociedade. Enquanto a sociedade não me via portando um cachimbo, eu era da hora, eu era um hipster, eu era um cara da hora. Legal, estava ali, a galera fazia um corre pra galera, tava fumando baseado, pegava uma seda, tava ali também, babá, no máximo, em principal, tava nesse rolê. A partir do momento que o recorte muda, que você apresenta num novo lugar, você já é marginalizado, você já é punido, você já é perseguido, você é preso, você é morto. Se o consumo de droga é disseminado, como eles dizem, por que o território da Cracolândia é alvo de operações policiais, tensões e conflitos? Vamos procurar os especialistas para entender esse universo. A defensora pública Fernanda Baleira recorda que o problema é a presença insuficiente do Estado no território. Eu acho que é importante dizer que a Cracolândia não é um território que está abandonado, que o Estado não está presente, né? Qualquer pessoa que comece a atuar aqui, que frequente aqui, vai ver que aqui tem saúde, tem assistência social, né? A gente vê as pessoas com os coletinhos, né, que ficam meio que na borda do lugar, né? A gente até fala que eles fazem uma clínica de borda, ficam assim ao redor, esperando para abordar ou para dar algum atendimento. Esses profissionais citados pela defensora Fernanda deveriam atuar no território na perspectiva da redução de danos e assegurando os direitos humanos daquela população. Pelo menos essa é a percepção de especialistas ouvidos pela nossa equipe. Mas o que seria então essa redução de danos? E por que ela é estratégica no relacionamento com a Craco? A redução de danos é uma estratégia de baixa exigência que tem o objetivo de diminuir os impactos negativos do uso problemático de drogas. Esse método não exige que as pessoas parem de usar as substâncias. Essa prática, que reúne técnicas de saúde e da assistência social, surgiu nos anos 70 e parte do princípio que o uso de drogas é um fato dado na sociedade. A redução de danos ganhou força nos anos 80, após a epidemia de HIV e AIDS entre os usuários de drogas. A tática era oferecer os instrumentos necessários para o consumo seguro das substâncias. Os princípios dessa metodologia levam em conta o cuidado com liberdade, o respeito aos direitos humanos e a integração com outras áreas, como cultura, economia e assistência social. Nós conversamos com Michel Cruz. Ele atua como redutor de danos no Centro de Convivência Edilei. A avaliação dele é que a política de redução de danos precisa ser aplicada integralmente no território e que o poder público precisa atuar em todas essas frentes, não só com a repressão ou a internação compulsória. Então a Cracolândia, no meu ver, ela é uma zona de tolerância, um espaço de uso, uma cena de uso que poderia ser muito bem aproveitada pelo poder público para atingir objetivos de vida das pessoas, né? E é um espaço que a gente pode pensar em possibilidades e atuação do poder público, assim como a sociedade civil vem atuando, que oferte direito humano, que oferte possibilidade de cuidado, que oferte possibilidade de assistência social, geração de trabalho, de renda, moradia. Maria Angélica coordena o Centro de Convivência Edilei. Ela atua com a população da Craco desde 2011 e lida com debates sobre drogas em diversas instâncias da sociedade, como nas organizações sociais, no Poder Executivo e no Legislativo. Ela explica que a política de redução de danos é melhor compreendida quando é colocada em evidência a motivação das pessoas estarem nas ruas e usando drogas. E tem uma discussão muito importante a gente fazer, por que elas usam? Porque estar em situação de rua é tão difícil que acaba sendo uma automedicação. Né? Você usa crack porque é difícil dormir na rua à noite, é perigoso, então você precisa ficar acordado. Você usa álcool para se amortecer e conseguir dormir durante o dia numa cidade barulhenta. Enfim, tem essas nuances que não são ditas e que não são discutidas, mas fica focado só no uso de drogas porque é o moralmente mais fácil de fazer.
Diante dessa necessidade de usar as substâncias para anestesiar a tensão que está no território em fluxo, a redução de danos se torna a política mais eficaz para proteger essas pessoas. Essa metodologia alcança detalhes que são negligenciados pela ótica repressiva de combate às drogas. Michel Cruz, do Edley, descreve as ações específicas da redução de danos. Nem todo mundo tem casa, nem todo mundo tem a possibilidade de ficar internado, nem todo mundo consegue isso. Então a redução de danos vai olhar os limites das pessoas, vai entender qual é aquela demanda e vai construir a partir da demanda da pessoa, sem estigma, sem preconceito, entendendo toda a questão social, entendendo de onde ela vem, para onde ela vai, qual que é o projeto de vida dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela tem vontade de retomar laço? Ela tem laço que tá desfacelado? Ela quer retomar esses laços? Ela quer criar novos laços? Ela quer criar novos vínculos? Ela quer criar outras possibilidades de vida? Então a redução de danos ela vai a partir disso, ela vai a partir da troca. Eu acho que esse é o papel da vida, a gente ser cuidada para cuidar. Essa é Verônica Verão. Ela é um exemplo de que se o Estado não faz a política de redução de danos, quem entra em cena são os coletivos e movimentos populares. Verônica tem um histórico de vida turbulento. Mulher trans, ela foi rejeitada pela mãe e pelo irmão, um traficante de drogas. Verônica foi permanentemente ameaçada por ele por causa da sua orientação sexual. Resultado, ela foi parar na rua. Eu acho que assim, o sistema cria as pessoas para que elas destruam outras pessoas. Eles querem manter um padrão de pessoas ricas, brancas, privilegiadas e matando as vulneráveis, as pretas, as trans. Quem acolheu Verônica foi o projeto Tem Sentimento, que desde 2016 atua na promoção do autocuidado para mulheres que vivem em situação de rua. São meninas do território que moram em ocupações, se encontram também ou em uso ou em vulnerabilidade. São mulheres cis, mães estrangeiras, racializadas, mulheres trans. Então aqui o coletivo é um coletivo de mulheridades. Quem lidera esse coletivo é Carmen Lopes, uma liderança histórica do território que criou um projeto direcionado para mulheres. E o quanto que estar aqui é importante para elas, né? Que até enquanto elas estão aqui, elas não estão usando droga. A hora que sai do portão para fora, aí é a vida delas, né? Mas aqui dentro, ela funciona, Tem Sentimento, ele funciona como uma redução de danos por isso. Porque enquanto elas estão aqui, elas não estão usando, e o quanto elas estão aqui, elas elas podem sonhar com algo mais, né? Rafael Escobar, o ativista social que ouvimos no início do episódio, retorna agora para explicar que não existe solução simples e fácil para quem vive no fluxo. As mudanças são estruturais. Acho que primeiro a gente tem que desmitificar a ideia de acabar com a Cracolândia. Sim. A Cracolândia acaba? Sim. A Cracolândia pode acabar, mas assim, para ela acabar, primeiro tem que acabar, sei lá, desigualdade social, capitalismo, entendeu? Tem muita coisa para acabar antes para acabar com a Cracolândia. Quando todo mundo tiver uma casa, um emprego e comida no prato, 3 refeições, eu vou dizer para você que a gente pode gourmetizar a Cracolândia, mas não acabar com ela. O Brasil de Fato apresentou o podcast Território em Fluxo. Para ouvir os 5 episódios da série, acesse brasildefato.com.br. Você também pode ouvir no Spotify ou no YouTube Music. O Território em Fluxo é uma realização do CP Mídias e do Brasil de Fato, viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Suplicy, com realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. A locução e roteirização são minhas, Afonso Bezerra. A edição é de Camila Salmásio. A produção executiva é de Camila Aguiar, Tatiana Solimeu e Cibele Lima. A produção é de Camila Aguiar. Direção Yolanda Depisol. Reportagem de Gabriela Moncal e Beatriz Draghi Ramos. Técnica de áudio Lua Gattinone.
Identidade visual e motion, Marco Antônio Vieira. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena. A supervisão de projetos especiais é de Vitor Shimomura. Comunicação e marketing de Carolina Apple, Bruno Amorim, Igor Dutra e Jéssica Antunes. A direção executiva é de Nina Fidelis.